Turma, hoje eu quero te mostrar qual o melhor PC custo-benefício para você que é arquiteto e quer projetar sem se preocupar com o seu projeto ficar travando, quer renderizar, fazer apresentações incríveis e ainda montar o seu setup bonitão com as cores ali harmonizando com o seu escritório. É o seguinte, não só eu vou te explicar isso tecnicamente daquilo que você precisa olhar em um computador, como eu vou te mostrar aqui na prática o que os softwares exigem para isso. E o que eu vou te mostrar aqui é o que eu acabei comprando para mim, aproveitei hoje, né? Nessa Black Friday aqui para comprar um PC exatamente assim para mim, que eu precisava ter como um segundo computador apenas para renderizar aqui no escritório. Então bora para a prática. É o seguinte, eu queria primeiro analisar o que as empresas dos próprios softwares de arquitetura, os softwares que são mais pesados, que mais exigem do computador para o mercado de arquitetura, eles colocam aí como recomendação de sistema, tá? Eu queria analisar isso com você tanto para projeto quanto para renda. E eu vou analisar aqui primeiro apenas o Revit. Eu poderia abrir do SketchUp, mas o SketchUp ele é mais leve que o Revit. Então, levando em consideração que você está fazendo um computador para rodar o Revit 2025, você com certeza vai estar rodando com muita tranquilidade o SketchUp, tá? O Revit é um pouco mais pesado. Então vamos lá. Do Revit 2025 eles colocam ali como mínimo. E infelizmente aqui nessa lista eles não deixam muito específico, tá? Ele só vai dizer, tem que ser um do Intel, um Ryzen, ou um Threadripper, que são processadores de alto desempenho, tá? Esse daqui, mas que seja pelo menos 2.5 GHz ou superior. Só que aqui que está a informação importante, é aqui essas duas informações aqui de baixo. É que o Revit, o que ele usa para processar quanto mais alto o gigahertz, mais alta a frequência do processador e quanto mais núcleos ele tem, mais rápido vai ser para processar suas tarefas, tá? Então são duas coisas que nós temos que olhar, é a frequência e a quantidade de núcleos. E na prática, vendo em outros benchmarks, em outros testes, o que mais importa na maior parte das vezes é núcleos. Então, se você está comprando um processador com 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, isso é o que vai fazer real diferença na velocidade que vai se processar as informações. E uma coisa que as pessoas não se tocam é que o próprio Revit coloca aqui como mínimo para você trabalhar ali pelo menos 16 GB de memória RAM. Tome cuidado, porque muitas pessoas acabam comprando computadores com apenas 6 GB de memória RAM, não se liga nisso daqui, tá? Isso daqui é uma coisa que eu vou bater muito em cima. Hoje em dia, você para conseguir trabalhar bem, você tem que ter no mínimo, e aí eu já vou aqui para um desempenho equilibrado, né? Você ter no mínimo 32 GB de memória RAM, tá? Na minha opinião, e é uma opinião muito bem embasada com os softwares que você vai usar de arquitetura, e provavelmente você vai usar sempre vários softwares ao mesmo tempo. Então, esse que é o problema. Quando você abre várias coisas ao mesmo tempo, isso tudo vai para a memória, isso tudo vai para a memória RAM. Então, cara, no mínimo, tá? Mínimo, para você quiser trabalhar bem, tenha 32 GB de memória RAM. E aí ele não deixa nada específico aqui com relação à CPU. Daniel, e com relação à GPU, placa de vídeo? O Revit utiliza a GPU apenas ali no 3D para processar aquelas texturas e a malha, e não faz tanta diferença assim, tá? Para o Revit, o que de fato importa, e a mesma coisa vale para o SketchUp, é processador e memória RAM, porque se você não tiver boa memória RAM, ele não vai ser fluido quando você estiver trabalhando. E agora eu quero analisar com você outros softwares que inclusive vai dar configurações mais específicas para a gente, tá? Já eu vou trazer um exemplo na prática, mas vamos ver aqui o que é que se exige para depois a gente fazer, né, uma escolha apropriada. Então eu vou aqui no site do Corona. Hoje o Corona é o software de render mais importante para os estúdios 3D do mundo, tá? E da mesma forma que o Revit é um software que usa para renderização apenas o processador. Então é a mesma coisa, ele vai precisar que você tenha um bom processador, tá? Mas aqui no Corona, perceba que aqui da mesma forma, o Corona, só para você ter ideia, ele coloca como mínimo 32 GB, tá? E 62 GB é o padrão. 32, cara, você tem que ter pelo menos 32 GB, tá? Esse daqui é de praxe. E para avaliar a CPU, né, para avaliar o processador, ele dá alguns benchmarks, e um da própria Chaos. E ele dá outro aqui que é bem famoso, esse daqui é o mais famoso do mundo, tá? Esse CPU benchmark, mas esse da Chaos é bem legal, porque basicamente ele dá um certo score, que é uma pontuação. E aí você colocando o processador que você quiser, eu quero ver o Ryzen 7 5700X, ele vai te dar, por exemplo, a pontuação, o score que tem
esse processador aqui nessa lista daqui. Ele é muito bom, ele é bem preciso, tá? E já vai mostrar ali o quanto esse processador rodando Corona ele funciona bem ou não. Só que agora vamos para uma coisa mais específica. Eu quero te mostrar os requisitos que o D5 Render coloca, tá? O D5 Render hoje é uma das grandes novidades do mercado de renderização, que utiliza a GPU para renderizar, ou seja, ele vai renderizar com a placa de vídeo, ele consegue fazer aquele render em tempo real. Então você já consegue trabalhar vendo as texturas com altíssima qualidade, as modelagens ali, tudo lindo na própria viewport sem problema algum. E é bom porque os requisitos que eles colocam aqui são bem específicos, tá? Isso é bem legal pra gente analisar. Então ele vai colocar aqui, ó, tá, os requerimentos, não sei o que. E aí uma coisa interessante, ó, é que ele coloca como mínimo a placa de vídeo, né, que é o mais importante nesse caso. E aí vale o mesmo se você tá falando de Lumion, Enscape, Twinmotion, vale o mesmo, tá? Ele coloca aqui a placa de vídeo mínimo a 1060 de 6 GB, que é uma placa de vídeo bem antiga. E lembrando que esse software, ele é bem pesado. Então assim, se você conseguir rodar bem o D5 Render, você consegue rodar todos os outros com uma certa facilidade, tá? Só que aqui, ó, de placa de vídeo, ele tem aqui bem específico, ó. O mínimo é uma GTX 1060. A recomendada que ele coloca é uma RTX 3060 Ti. Quando foi feito essa lista, não tinha a época das 4060, por exemplo. Não tinha chegado essa quarta geração, tá? Então tá na 3060 ainda, mas provavelmente ele ia colocar como recomendada a 4060, tá aqui. E aí ele coloca como a melhor, os requisitos mais otimizados seria a 3090, que era a melhor placa de vídeo na época, tá? E aí de CPU, né, processador, ele coloca aqui como um recomendado, né? Ele coloca aqui, recomendado. Ele coloca apenas um Ryzen 3. Com o Ryzen 3 você já consegue rodar. E um i5 de 11ª geração também você já consegue rodar bem esse software. E ele coloca como melhor configuração, né? Um i9 de 13ª geração, um Ryzen 9. E da mesma forma que memória, ó, cara, 32 GB de RAM. Tá, para você rodar. Então bora para a prática. Agora eu vou abrir ali de fato o software e montar um computador com você que eu considero ser um bom custo-benefício hoje em dia. Daniel, esse teu custo-benefício aí tá caro. Infelizmente, nós moramos no Brasil e aqui as coisas são caras. Tem que se aceitar, só que valeu a reflexão. Muitas vezes você está reclamando do preço que está um computador que vai colocar dinheiro no teu bolso e você está assistindo esse vídeo por um celular que é 5 mil reais. Então assim, cara, se você reclama de um computador de 5 mil e usa um celular que provavelmente só está fazendo você perder seu tempo, então assim, reflita sobre suas prioridades. E bora pra cima, eu quero te mostrar aqui de fato o que eu considero ser um bom custo-benefício. Eu vou ver aqui na Terabyte, pode ser a Pichau também, tá? A Pichau é um site, tanto a Terabyte quanto a Pichau são dois sites brasileiros bem confiáveis, que você tem a opção de vir aqui e montar o seu PC. Então eu vou utilizar o site aqui da Terabyte porque eu acho mais fácil de eu conseguir montar aqui com vocês, tá? Então vou vir aqui, ó, em monte seu PC, só botar Terabyte no Google, vocês vão ter acesso a isso. E eu vou montar aqui a opção com essa daqui, ó, com Ryzen 5000, ou seja, eu vou montar com Ryzen dessa geração 5000. Tá? E eu quero mostrar aqui a configuração que eu acredito ser um bom custo-benefício hoje em dia. De processador, o que eu acho que hoje em dia já seria uma excelente escolha para você seria esse processador, o Ryzen 7 5700X. Por quê? Porque o preço, por exemplo, nessa Black Friday tá, cara, R$ 1.250, tá? Ele é um processador de 8 cores, ele tem uma frequência bem alta, tá? Ele já tem uma frequência bem alta e é um processador super bem otimizado, então ele não esquenta tanto, tá? Então esse é um processador muito bom. Ele até fala ali, escolha um watercooler para você poder resfriar bem esse processador. Calma que a gente vai chegar lá. Placa-mãe, vamos selecionar. É o seguinte, sobre placa-mãe, cara, eu vou selecionar uma placa-mãe que vai ser essa daqui, ó, a 5050M Aorus. Por quê? Essa placa-mãe, se você pesquisar sobre ela, você já consegue ver que essa placa-mãe, ela já tem aqui um PCI Express 4.0. Daniel, o que diabo é isso? Basicamente, o suporte que conecta a placa de vídeo que você vai utilizar nessa placa-mãe, ele já é o mais atualizado hoje em dia, tá? Por isso que já faz muito sentido você escolher uma placa-mãe como essa. E lembrando que computador tem que funcionar em conjunto. Então, se você escolhe um bom processador, você tem que ter uma boa placa-mãe para poder suportar toda a potência que aquele processador poderia te dar, tá? Então, aqui de cooler, eu vou basicamente selecionar um water cooler mais barato que tiver. O water cooler é o que faz, ó, esse resfriamento
líquido. Então, sendo um water cooler, você já vai ter todo o resfriamento necessário ali para poder ter um computador frio, tá? Então, vou selecionar o mais barato que tiver aqui, pode ser esse daqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu não estou me preocupando com as cores, tá? Mas se preocupe aí. Mas, basicamente, qualquer water cooler já vai fazer uma boa diferença. O ideal é que você pegue um water cooler maior. Mas, cara, um com uma única ventoinha já vai fazer uma boa diferença, tá? De memória RAM, agora a gente vai selecionar e eu já vou direto para as últimas, tá? Porque a gente vai atrás de alguma coisa com 32 GB. Então tem várias opções aqui, né? Tem essa daqui, ó, que é uma baita de uma opção porque é uma única memória de 32 GB. O ideal é colocar várias, tá? Quando ela funciona em dual channel, em conjunto, as memórias elas vão funcionar melhor. Porém, essa daqui é interessante porque te dá a possibilidade de você futuramente comprar outra dessa e ficar com 64 GB. Então eu vou selecionar essa como uma única memória. E aqui em placa de vídeo, tá? A que eu considero ser um bom custo-benefício hoje em dia seria você ter uma 4060 como essa ou uma 3060. Como a diferença de preço está bem grande, eu acredito que essa seja um bom custo-benefício. Essa 3060 já está uma boa pedida, tá? Então vamos lá. De SSD aqui é sem dúvidas, o mínimo que você deve escolher, no mínimo, é ter um SSD de 1 TB que ele seja NV2, tá? Ou M2, esse que é apenas esse chipzinho aqui, ó. Basicamente eles são mais rápidos, tá? Você precisa ter pelo menos isso daqui, tá? E aí de fonte, aqui você vai ter que pesquisar bem, isso é bem variado, tá? Mas escolhendo uma boa marca não tem muito erro, mas coisas que você pode se ligar, pesquisando bem, eu já sei que essa daqui é uma boa pedida, tá? É uma boa pedida e não é tão caro. Cooler Master sempre vai ser uma boa pedida porque é uma marca de qualidade, tá? Mas perceba sempre esse ícone aqui, ó, 80 Plus White, 80 Plus Bronze, isso daqui é um símbolo de proteção, tá? Então faz uma grande diferença você escolher uma com uma boa proteção, tá? Essa daqui é muito boa, que é uma marca boa, que é MSI, tem uma potência muito alta, 650 de potência e tem uma boa proteção. Daniel, como que eu sei a potência que eu vou precisar? Tem sites que são só para isso, que eles vão te dizer a potência, inclusive aqui na Terabyte ele também consegue fazer isso, tá? Esse cálculo. Mas eu vou selecionar essa daqui porque é uma boa marca, tem uma potência que tá sobrando. Mas vamos lá, agora eu vou escolher aqui um gabinete, pode ser qualquer um. A única coisa que eu acho que faz sentido você olhar é de você comprar um gabinete que ele já venha com fãs, tá? Porque às vezes você acaba economizando, por exemplo, esse daqui, ó, que é R$220 à vista, né? E ele já vem com 3 fãs, então você acaba economizando e colocando tudo numa compra só. Então vou escolher aquele mesmo, tá? Esse daqui é a única opção mais barata que eu vi e vamos ver quanto é que dessa brincadeira. Essa brincadeira que eu fiz aqui com vocês deu R$5.469, tá? Mas esse computador é um computador que você pode ter certeza que você vai ter tranquilidade para trabalhar com seus projetos, conseguir fazer os seus renders ali sem muita preocupação, tá? Futuramente é bom você evoluir este computador, porém de início, cara, isso daqui você vai estar muito bem servido. Se você tá curtindo esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, tá? Seu like é que faz esse vídeo chegar para mais pessoas e vai ajudar muita gente. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo que eu vou agradecer demais. Então, para mostrar para vocês que eu tô dando uma dica sincera, eu vou mostrar o computador que eu mesmo comprei, tá? Que eu comprei para mim como um segundo computador. Eu utilizo aqui como computador principal um i9 que tem um notebook que ele tem o i9 de 13ª geração, tá? Mas eu comprei esse aqui para ser um computador secundário e aí eu encontrei essa opção que tava incrível aqui na promoção de Black Friday, tá? Essa opção que tá realmente incrível. A placa de vídeo ainda tá um pouco melhor e ele tá por um preço mais baixo, tá? E aqui veio 16 GB, aí eu só vim aqui em alterar e aqui em memória eu coloquei 2. Então, basicamente fica um pouquinho a mais, ó. E aí você já vai ter os 32 GB e já vai estar com o computador, cara, incrível de verdade. Então esse computador aqui, ó, da mesma forma que é aquele que eu te mostrei, ele vai estar cumprindo todos os requisitos que eu acabei de mostrar para vocês ali dos softwares e acredito que com isso daqui vocês vão estar bem servidos para trabalhar. Então espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve nessa página para vocês aprender os conteúdos mais brabos no mercado de engenharia e arquitetura. Então eu te vejo numa próxima aula.